Olá, sejam bem-vindos ao Multicast número 31. Meu nome é Adriano Leite, sou responsável pela área comercial da Multi. Hoje é dia 4 de abril, são exatos 3 horas e 8 minutos da tarde. Estou aqui com o Cássio Bruno e o Luiz Paulo Aranha, que são os gestores da Multi. Vamos começar falando de cenário internacional. Vou chamar o Cássio aqui para ele comentar o mês e falar um pouco de perspectiva para frente. Foi um mês assim que virou o mês ali com o assunto ainda relativamente fresco da guerra, né, da invasão da Rússia na Ucrânia, né, os desdobramentos. O mês começou muito tenso, né, e depois distensionou um pouquinho, mas a gente ainda segue vivendo um pouco em cima desse ambiente, enfim, inflação, juros, as coisas de curto prazo, né, que são enormes, assim como as questões de médio e longo prazo, que é um debate longo aí, mas parece que vai ganhando cada vez mais corpo, né? Como é que você pode resumir o mês e falar um pouquinho a tua visão para frente? Bom, acho que começar com a guerra, né? Acho que é algo triste. Ele trouxe algumas implicações. Acho que a primeira leitura do mercado sobre a guerra é que isso dificultaria a alta de juros nos Estados Unidos. Então, o juros chegou a cair um pouquinho, o mercado ficou com essa leitura. E logo depois, com as falas do Fed e a inflação mais alta, os dados que saíram, foi um mês que foi um mês de capitulação e de entendimento que os juros vão ter que subir bastante nos Estados Unidos. Então, acho que a primeira coisa é essa: o mercado saiu, nós já tivemos a primeira alta de juros, o mercado saiu de altas em todas as reuniões de 25 vezes nos Estados Unidos para 3 altas de 50. Então, o mercado já entendendo que os juros têm que subir no curto prazo, e aí foi corroborado com o que o Fed falou. E aí, nesse mês, teve uma dicotomia entre o mercado de juros e o mercado de ações. Então, o grande destaque nesse mês é que o juros sobe, principalmente juros curtos, a curva inverte lá fora, e o mercado de ações performa relativamente mal no começo e depois do meio para frente performa um pouco melhor e faz as mínimas. A nossa leitura é que alguma coisa deveria ceder, principalmente no mercado externo. Então, em algum momento, ou os juros caem ou a bolsa cai. A nossa leitura é que, com o tempo, a gente deve falar de menos crescimento nos Estados Unidos. Então, para combater essa inflação alta, você vai precisar puxar os juros, puxando os juros, menos liquidez, menos crescimento. E mesmo a própria inflação causando alguma correção de renda nos Estados Unidos. Então, a gente vê essa alta do meio para frente como uma alta mais temporária. Ela ainda está tendo perna no começo desse mês, mas algo que deveria não levar o S&P e o Nasdaq para as máximas históricas. Então, essa é um pouco a cabeça. Os juros já andou bastante, já é mais difícil daqui ter uma puxada muito grande. Você precisa de dados de inflação consistentemente mais altos para que você tenha uma puxada. Acho que o Fed vai querer ver o que vai acontecer para realizar todos esses juros, mas provavelmente ali é um caminho interessante. Tá bom, vou pegar logo esse gancho aí de juros. Vamos falar do local, Aranha. Foi um mês assim, com uma volatilidade bem grande, né? E aí depois a gente vai comentar um pouco dos fundos aí, se ficou refletido de certa forma, a primeira quinzena com a segunda. Mas lá o juro está subindo, aqui os juros, né? Tudo indica, ou pelo menos o Banco Central está sinalizando que está muito próximo do final. A gente vem já falando há pelo menos uns 4, 5 meses assim que essa combinação, né, da gente já ter feito o grosso do ajuste monetário, com dados até que a gente está vendo um pouco na ponta aí, não tão ruins até quanto se imaginava, vem nos deixando mais otimistas assim com a assimetria da bolsa local. Até que ponto esse cenário que o Cássio descreveu, ele pode ajudar, no sentido da gente estar muito melhor na fita no relativo, ou mesmo atrapalhar, e a gente aqui por nós mesmos também, como é que a gente está caminhando? Pois é, né? Então houve uma grande virada de expectativa, né? Então, acho que o primeiro grande fato foi, de fato, o BC textualmente falando que ele vai parar de aumentar juros, né? Então, esse foi um ponto bastante relevante. O segundo ponto é que a gente teve uma valorização muito grande do real,
ainda que em qualquer métrica de longo prazo pareça ainda bastante desvalorizado, no curto prazo ele se apreciou bastante e desarmou um pouco as expectativas de inflação, o juro longo cedeu e a Bolsa fez uma reprecificação de acordo, né? Principalmente só pelo macro. Por outro lado, quando a gente olha o micro vem dando sinais relativamente positivos. Então, a partir dos dados de março, a gente vê que claramente a economia superou a pandemia, a normalidade voltou para a economia, a gente é uma economia ainda que gera emprego, e a gente está levando em consideração que também há um impacto fiscal aí, de um impulso fiscal de várias medidas que também vão corroborar com uma atividade um pouco melhor do que o que está no preço. Então, a perspectiva de você ter aí um mercado um pouco melhor está impactando nos ativos, e os ativos tiveram uma recuperação bastante impressionante, especialmente os ativos ligados à economia doméstica, né? Principalmente os mais ligados a juros e relacionados a consumo, né? Em contrapartida, a valorização do dólar deu um contrapeso à valorização das empresas relacionadas a commodities. Sim. Então, vamos seguir aqui, seguir com a Aranha, vamos falar da performance do FIA, né, já que a gente já entrou aí no assunto da performance do mercado como um todo, né? O FIA no mês ele teve um desempenho aí positivo de 7,36 contra o Ibovespa de 6,06, no ano 7,88 contra o Ibovespa de 14,48. Em 12 meses ele está com a performance de menos 7,46 contra o Ibovespa de 2,89, aqui dados até 31 de março, né, fechamento do mês, né? Então, março acho que foi um mês assim que foi talvez pela primeira vez em algum tempo que a gente vê ali as ações não relacionadas a commodities e bancos andando, né, muito em função desse cenário, e que de certa forma um grupo ali de ações que a gente tem na carteira até responderam, né? Sim. E justifica um pedaço aí desse retorno no mês, né? Até um dos destaques do mês foi uma empresa relacionada ao ciclo de commodities, foi a 3R, mas ela teve um caso específico micro no mês de fevereiro, que ela reportou um resultado, ela sofreu um pouco mais que as outras e ela recuperou bem em março. Sofreu antes, né? Ela sofreu antes enquanto as outras andaram. Então, apesar das empresas de commodities não terem andado tanto no mês, como as empresas cíclicas domésticas, a 3R foi uma empresa que se destacou bastante, né? Outra empresa que recuperou bem foi a BRF, e a gente está observando, né, a troca de a Marfrig assumindo o controle do conselho e implementando as medidas, e a gente vê os indicadores, né, de preço do frango aqui subindo muito, o preço do milho caindo. Então, perspectiva para o ano ficando muito melhor, e a ação ainda muito atrasada, muito barata no nosso ponto de vista. A gente continua firmes nela, também foi um destaque do mês, né? Além de outras empresas menores aí que ajudaram bastante, principalmente a Sabesp, Semig, empresas que começaram a mostrar alguma assimetria, né, sobre o jogo eleitoral aí que está vindo. Uhum. E a gente segue com a visão de que o prêmio a simetria está melhor no mundo ex-commodities do que no... Sim, ainda que houve alguma correção, mas essa correção veio especialmente na parte do câmbio. Quando a gente olha, né, todo o cenário que o Cássio mostrou agora, né, que a gente vê uma incerteza grande, especialmente com relação à atividade, a gente vê aqui que as commodities estão, de certa forma, precificando um cenário muito bom. Talvez não seja a melhor assimetria para se ter na carteira hoje, dado o excesso de quantidade de ativos baratos que a gente tem para comprar aqui no mercado local. Certo. Cássio, vamos falar do Equity Hedge aqui do teu lado. Então, o fundo no mês aí ficou 0-0, ficou menos 0,10 versus CDI de 0,92. No ano, 1,60 versus CDI de 2,42. Em 12 meses, 9,60 versus um CDI de 6,41. Como é que você pode resumir o mês entre ganhos e perdas, e como é que a carteira está posicionada, né? Bom, vamos lá. Acho que começar pela carteira, como ela está posicionada. Então, nossa cabeça continua mais otimista com o Brasil e menos otimista com o mercado lá fora. Então, nessa linha,
e até um grande destaque do mês, a gente estava comprado em Brasil e vendido nas bolsas internacionais, esse foi um destaque positivo. Assim como a Aranha falou, a gente tem uma posição bem relevante em 3R, acho que além dessa questão de ter performado pior no mês passado, houve uma mudança de governança corporativa lá, um conselho novo que ajudou bastante a ação a performar, ela é, enfim, muito barata e tem alguns eventos para acontecer. Então, a gente mantém essa posição, a gente gosta bastante, é bem barata, embora seja no universo de commodities, ela tem espaço para commodity realizar e a companhia continuar barata. Acho que esses dois destaques, a gente continua posicionando desse jeito. Destaque positivo também em BRF, então também performou mal no mês anterior e voltou bem esse mês. E aí, um destaque negativo, a gente apanhou bastante nesse universo de varejo, embora a gente tenha essa tese setorial, do ponto de vista micro, a gente não estava alocado corretamente nas melhores situações. A gente acabou tomando um resultado negativo. E outro destaque negativo no setor financeiro, principalmente nessa realização ou nessa alta grande das empresas ligadas aí com múltiplos mais altos na parte internacional e na parte local a gente também sofreu disso. Então, essa foi um pouco a história do mês. A gente continua posicionado semelhante, algumas mudanças pontuais, como a gente sempre tem, mas é semelhante. Legal. E sempre lembrando, né, que sempre que a gente fala aqui é uma posição relativa, né? A gente tem uma posição comprada para uma contrapartida vendida, tá? Vamos falar agora do long bias. O fundo aí fechou o mês com um retorno de positivo em 2,38 versus um CDI de 0,92 e uma bolsa de 6. No ano ele está com 5,69 versus um CDI de 2,42 e um Ibovespa de 14,48. Em 12 meses ele está com retorno positivo de 7,29 versus um CDI de 6,41 e um Ibovespa de 2,89. Além dessa parcela relativa, né, que o próprio Equity Hedge tem, que o Long Bias tem também, como é que você operou o direcional? A gente passou a maior parte do mês alocado no neutro, 50% comprado, poderia estar mais comprado, a gente ainda tem essa preocupação do externo, então a gente tem ficado no neutro, porque a gente tem visto um vetor bastante positivo no mercado interno com um vetor potencialmente bastante negativo no mercado externo. Então, isso tem levado a gente ficar mais próximo do neutro. E lembrando que na carteira long que a gente tem, a maior parte é no setor mais de consumo, que é a carteira igual do FIA. Então, isso se beneficiou, o fundo se beneficiou da gente ter outperformado a bolsa na carteira do FIA. Então, neutro no fundo como um todo e a carteira mais posicionada aí nos setores domésticos. E só para ratificar que a forma que a gente está comprado aí no fundo, hoje em dia é mais ou menos 33% de uma exposição que replica o FIA e cerca aí de 20%, entre 18% e 20% no índice futuro, tá bom? Acho que é isso, vamos encerrando, agradecer aí a todos que tiveram a oportunidade, a paciência de nos ouvir e assistir, agradecer aí de novo o Cássio e o Aranha, lembrando que o Motocast vai estar disponível aí nas principais plataformas de streaming no YouTube. Obrigado e bons investimentos a todos.